A palavra de hoje ela está lá em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3. E o tema: andavam com ele várias mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela fala que naquele tempo Jesus ele andava por cidades, povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. E Susana e outras mulheres que ajudavam Jesus e os seus discípulos com os bens que possuíam. A gente percebe aqui nessa palavra, nessa passagem de hoje, que naquele tempo, meus amados irmãos, para quem não conhece, no contexto histórico, a gente vai perceber que naquele tempo a mulher ela era menosprezada, ela era desprezada, ela era humilhada, ela era rejeitada, ela não tinha valor, ela era de todo jeito, não dava credibilidade alguma para a mulher. Mas Jesus ele veio para mudar essa realidade, para mudar essa história. Onde Jesus, aqui nesse grupo de os discípulos, também tinha algumas mulheres que andavam com eles. E aqui essas mulheres tinham uma missão. A missão delas era ajudar os seus discípulos com os bens que eles possuíam. Como sabemos, né, assim como ontem nós ouvimos falar um pouco sobre o Padre Pio na Canção Nova, quem teve a oportunidade de assistir a celebração de ontem às 18 horas, falava que Padre Pio, por onde ele pregava, por onde ele fazia as missões, ele conseguia, as pessoas davam ele dinheiro, davam ele bens, davam ele muitas coisas, doava para ele muitas coisas, porém ele não usufruía de nada disso, porque era tudo para a congregação dele, para ajudar a congregação, Então, ele não usufruía de nada daquilo que davam para ele, porque ele tinha os votos de pobreza, assim como tinham os votos de castidade, também tinham o voto de pobreza. Então, ele não poderia acumular riquezas, assim como também Jesus. Jesus, a gente percebe que Jesus ele não ficava com nada em suas mãos, mas era para a missão. Era para que pudesse custear as missões que eles faziam. É assim como hoje, por exemplo, eu faço missões fora, ou seja, vou em uma comunidade pregar a palavra de Deus, e a comunidade fala assim: Givaldo, quanto é que você cobra? Eu falo, não, nada não, apenas contribui com combustível e mais nada. E ali a gente faz o cálculo da quilometragem e tudo mais para a pessoa não pagar mais, entendeu? Então, é assim que funciona. A gente não pode cobrar nada, absolutamente nada, para pregar a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. Jesus, ele fazia o mesmo. Jesus, a gente busca esses exemplos de Jesus. Se tem um exemplo para ser copiado, para ser levado para a nossa vida, é o exemplo de Jesus, E aqui, como nós estamos vendo, essas mulheres, que aqui elas tiveram credibilidade, aqui elas tiveram espaço, aqui elas tiveram moral, aqui elas tiveram respeito, e daí por diante. A gente viu também o exemplo de Maria, que sofreu durante todo o Calvário até a morte de Jesus, essa mulher no qual colocou ali à frente, em todo o seu silêncio. A gente percebe ali que Maria também resgatou a figura da mulher. E hoje eu não conheço homem nenhum que consegue viver a vida sem um apoio, sem um carinho, sem a atenção de uma mulher. Deus deixou para que nós pudéssemos entender que assim como a mulher foi feita da costela de um homem, é porque também o homem precisa ser sustentado pelo carinho e atenção de uma mulher. Que Deus assim nos abençoe.